Profeta Malaquias, capítulo 3, estaremos lendo do 13 em diante. Quando nos lembramos do profeta Malaquias, já vem na cabeça, vai falar sobre dízimo. Os pastores usam o profeta Malaquias assim, para trabalhar em cima disso. Mas não é sobre isso que nós vamos trabalhar, não, irmãos. Profeta Malaquias, esse livro de apenas 3 capítulos, esse livro, Deus acaba usando esse último profeta, esse homem de Deus, escreveu cerca de 430 anos antes de Jesus, antes do Novo Testamento. Nós vamos encontrar aí do capítulo 4 de Malaquias em diante aí, algumas páginas em branco aí da Bíblia, período interbíblico, período em silêncio, período em que não tinha profeta, período em que houve um silêncio total acerca de Deus nessa terra. Malaquias foi o último profeta. Ele acaba sendo instrumento nas mãos de Deus num dos piores momentos da terra, irmãos, porque a incredulidade já predominava no mundo. Os profetas foram morrendo, e esse foi um dos últimos profetas a profetizar. E Deus acaba usando ele no momento em que, irmãos, a incredulidade predominava. Irmãos, falava uma coisa, o povo retrucava. O povo não aceitava Deus mais. O povo estava descontente com Deus, achava que Deus havia abandonado eles. E Deus acaba usando esse profeta. A palavra Malaquias significa mensageiro. O nome bonito, né? Malaquias, pode colocar no seu filho, Malaquias, seu neto, não tem importância nenhuma. O significado é bonito, significa mensageiro. Tudo bem, irmão, você já escolheu o Arthur, tudo bem. Mas você vai fazer o quê? Irmãos, é um texto bonito entre aspas, porque Deus acaba divertindo o povo misturado com o pecado, o povo misturado com a idolatria. Versículo 13 diz o seguinte: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Que temos nós falado contra ti. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que vos aproveitou ter cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos, olha que coisa, também os que cometem impiedade, se edificam sim, eles tentam o Senhor a escapar. Olha que coisa terrível, olha que afronta contra Deus, né? Versículo 16: então aqueles que temem ao Senhor, fala a cada um com o seu companheiro, e o Senhor atende e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para que temem ao Senhor, para que se lembrem do seu nome, e eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa os seus filhos que serve. Então vereis outra vez dizendo, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Palavras duras, palavras difíceis, palavras que muitas vezes nós não gostamos de ouvir, mas Deus estava falando com esse povo, advertindo esse povo, dando ainda mais uma chance para esse povo, para que pudesse se converter. Mas irmãos, o povo não queria saber nada de Deus. O povo estava distante de Deus. Vamos baixar esse fronte. Vamos falar com Deus, pedir para que Deus seja
Ananda, ao meu, ao seu, aos nossos corações, de uma maneira toda especial. Queremos, nesse momento, convidar a nossa irmã Sandra, que nos apresente a Deus de oração. Está rouca, tadinha. A irmã Salete, ora para nós nesse momento. Oremos. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Responder é uma frase de quem desafia verbalmente alguém, um pai, uma mãe, um superior. E nesse caso, irmãos, eles estavam respondendo para Deus. Filhos mal criados, filhos mal agradecidos. Que momento difícil, irmãos. Como é ruim, como é difícil você ver um filho afrontando o pai, afrontando a mãe. Como é difícil, como dói no coração do pai, como dói no coração da mãe ver um filho respondendo a ela. Porque a mãe sabe. A mãe, ela sabe que o filho respondão, o filho que afronta o pai, afronta a mãe, ele se torna um filho maldito. Ele não terá a bênção de Deus. Irmãos, é difícil. Principalmente para o pai. Ver um filho mal criado, respondão, afrontando. Irmãos, dói na alma, no coração do pai, de uma mãe. Porque, irmãos, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Irmãos, nós lutamos, nós batalhamos, nós investimos na família, nós investimos em nossos filhos. E de repente, todos os sonhos daquele pai, daquela mãe, acaba caindo por terra. Aquele filho, ele será maldito, porque ele é respondão, ele não vai ser bem sucedido, ele vai fazer as piores escolhas, ele não terá a bênção de Deus. E aqui, irmãos, eu começo a imaginar todo o coração de Deus, vendo ali aquele povo afrontando ali o profeta, o povo ali desafiando o profeta. Deus abandonou a gente, Deus não ouve a nós. Não, o Deus que você fala, que é esse Deus poderoso aí, esse Deus, ele gosta do mal, ele gosta de prejudicar as pessoas, ele gosta que afronta contra Deus. Misericórdia. Irmãos, o que queremos com essa mensagem nessa noite? O que queremos com essa palavra? É dizer a você, filho, a você, filha, levanta a cabeça, filho e filha, olha para o pai, olha para a mãe e encara eles como o seu companheiro, alguém que colocou você no mundo, ou aquela a sua referência. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Isto é agradável aos olhos de Deus. Isso faz bem aos olhos de Deus. E faz bem a você, filho. Nunca vai afrontar o seu pai e sua mãe. E principalmente Deus. Principalmente Deus. De Deus não se zomba. De Deus não se brinca. Portanto, se nós queremos, irmãos, ter a bênção de Deus, precisamos saber dos nossos limites. E precisamos obedecer nossos pais. Obedecer, honrá-los de todo o nosso coração. Aqui nós vemos, irmãos. E aí o profeta fala lá com eles: vocês estão afrontando Deus. Vocês estão aí fazendo aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Deus ama vocês. Versículo 2: em que o Senhor nos ama, Senhor?
povo sentiu, achava que Deus havia abandonado eles. Então Deus os lembrou, finalzinho, versículo 2 e 3, como eles eram melhores do que os descendentes de Esaú, ou seja, eles estavam em um estágio de vida muito mais elevado. Os descendentes de Esaú, no início, irmãos, ninguém tinha liberdade nem sequer para escolher uma esposa, para escolher um esposo. Quem decidia tudo eram os pais. Época de agricultura, a nação, o povo vivia da agricultura, então não tinha escolha de profissão, tinha que todo mundo ser agricultores. Mas aqui já havia passado muitos anos. Nós estamos falando do ano 450 a.C. Então a terra já tinha se desenvolvido. Então Deus fala ali: olha, vocês têm possibilidade de escolha hoje. Os antepassados de vocês não tiveram a possibilidade de escolha. Vocês têm. Ou seja, vocês são melhores hoje do que os seus antepassados. Vocês usufruem muito melhor. E trazendo para a nossa realidade também, a gente começa a enxergar para os nossos pais, como nossos pais sofreram para que nós chegássemos até onde chegamos hoje. Quantos de nós, irmãos? Ninguém, uma grande maioria tinha uma mistura em casa e olha lá, comia o que tinha. Nossos filhos hoje chegam diante da mãe, o que tem para comer hoje? Abre a geladeira, o que é que tem? Ou seja, louvado seja Deus que o mundo mudou. Louvado seja Deus que hoje nós estamos em um estágio muito melhor. Eu lembro da minha mãe que ela queria comer pata, queria comer carne de pata. E, irmãos, e ela foi comer a carne de pata quando num passeio que ela veio aqui para São Paulo, para se tratar aqui em São Paulo. Aí ela conseguiu comer a carne de pata. E conseguiu uma carne de pata para nós hoje. Mas para a época, irmãos, era muito difícil. Quantos nossos antepassados aí, nossos pais, muitos dos nossos avós, nem sequer conheceram o mar? Hoje nós temos, irmãos, a facilidade, nós podemos conhecer o mar, nós podemos sim, conhecer a natureza. Eles não, eles só trabalhavam. Então Deus fala para eles: olha, vocês estão em um estágio muito melhor, muito melhor. Por que melhor? Porque Deus os havia escolhido. Por que nós estamos em um estágio muito melhor? Porque nós conhecemos a Jesus. Nós conhecemos esse Jesus de perto. Irmãos, os nossos antepassados, principalmente, irmãos, os profetas aí, aquele povo daquela época, irmãos, eles tinham ali, na verdade, profecia acerca do Messias. Eles não conheceram o Messias. Irmãos, nós conhecemos, louvado seja Deus, que Jesus veio, irmãos, para nós. Hoje podemos sentir a presença dele em nosso meio. Irmãos, naquela época, a presença de Deus se fazia de vez em quando diante dos profetas. E esse de vez em quando era de 20 em 20 anos. Deus levantava ali um profeta ali, e aquele profeta, ele representava Deus. Era uma espécie de Deus na terra. Quando nós olhamos para Elias, quando nós olhamos, irmãos, para Jeremias, o próprio Malaquias aqui, na terra, naquela época, eles eram uma espécie de Deus. Deus usava aquelas vidas. Mas ele é diferente, irmãos. Jesus veio, e não somente veio, mas ele voltou ao céu e deixou o Espírito Santo. E hoje nós temos a companhia de Deus por intermédio do Espírito Santo. Irmãos, esses louvores cantados aqui, os irmãos cantando, nós estamos sentindo a presença de Deus. Isso porque nós temos o Espírito Santo juntamente conosco. Então o estágio nosso é muito melhor. Ele nos escolheu, somos escolhidos dele. Então veja bem, irmãos, olha, Deus falando desse povo: olha, vocês estão num estágio muito superior aos descendentes de Esaú, aos descendentes de Jacó. Vocês estão num estágio muito melhor. Irmãos, não permita que a circunstância temporária, ocasial, que pode acontecer com a sua vida,
pode acontecer no seu dia a dia, enfermidade, adversidade, possa, meu irmão, minha irmã, de certa forma, fazer com que você venha questionar Deus. Nós estamos com uma irmã lá da IPI de Cajamar, a Rosana Costa. Rosana Costa, nós tivemos o privilégio de batizá-la, não somente ela, mas nós na ocasião regularizamos ali 4 casamentos, pai, filha e 3 filhas ali, regularizamos o casamento deles, batizamos e fizemos profissão de vela a família toda, deixamos eles organizadinhos. E a Rosana, menina nova, irmãos, deve ter na casa hoje dos 37 anos, 38 anos, na barra, um tumor no reto, um tumor maligno, e caiu no desespero, E o que fazer? Esteja orando pela Rosana, irmãos. Esteja orando por ela. E quando a biópsia detectou que o tumor era maligno, irmãos, ela caiu no desespero no hospital, e começou a levantar até a fronta quando o próprio Deus. Precisou ser amarrada, está na UTI amarrada, lá para não tirar do aparelho. Precisa de nossas orações. Ou seja, meu filho, minha filha, seja o momento que você estiver vivendo, um momento que você possa ainda um dia passar, meu filho, mas não vai afrontar o teu Deus, não vai questionar o teu Deus, meu irmão, minha irmã, porque esse Deus, ele é amor, esse Deus é poderoso, esse Deus é maravilhoso, é esse Deus que nos mantém, é esse Deus que nos levará para a eternidade, é esse Deus que permitirá, irmãos, que esses pés pisarão em ruas de ouro. Esse Deus que deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para nossa salvação. E aí, irmãos, o versículo 6 do primeiro, desse mesmo texto vai dizendo: em que temos nós desprezado o teu nome, Deus? Olha que afronta, olha que coisa terrível. O povo sentiu que Deus havia abandonado, então Deus os lembrou dos anos passados. Hoje vocês têm a liberdade de servir a Deus. Nós temos a liberdade de servir a Deus, irmãos. Nós temos o privilégio de conhecê-lo como Ele é. O Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que levanta, que nos piores momentos da vida, irmãos, Ele é companheiro. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu filho, minha filha, levante a cabeça para dizer para Deus muito obrigado. Levanta a cabeça, meu filho, minha filha, para dizer muito obrigado por tudo, Pai. Olha o estágio que nós estamos hoje. Nossos filhos estudam, nossos pais, na sua grande maioria, não tiveram o privilégio de fazer uma universidade. A evolução foi tão grande que hoje, de dentro de casa, nossos filhos podem fazer uma universidade, 2, 3 universidades. Irmãos, olha que privilégio Deus nos permitiu. Mas permitiu por quê? Porque nós tivemos o privilégio de conhecê-lo como Deus, meu Deus, o nosso Deus. Irmãos, e esse povo questionando Deus, porque aqui estava melhor. Irmãos, glorifique a Deus hoje. Não importa a tua condição, não importa o momento que você esteja vivendo, glorifique a Deus, irmãos, porque veja bem, nós temos direção, nós estamos indo para o céu. Irmãos, levante o que levantar na sua caminhada. Você é de Deus, você é filho, você tem esse Pai maravilhoso que olhou alto do céu, não encontrou um justo sobre a face da terra. Ele falou: eu mandarei meu filho, vou mandar Jesus. E ele mandou Jesus. E esse Jesus que foi determinado, esse Jesus que foi até a morte de cruz, lá ele verteu o sangue dele para nos garantir a vida eterna. Temos, irmãos, louvado seja Deus, opção que esse Deus nos deu, irmãos, a escolha desse Deus em nos escolher, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Hoje nós temos o livre-arbítrio, podemos ir para o céu. Nós temos um livre-arbítrio para escolher aquilo que nós queremos, a nossa profissão. Ainda trabalhando com os jovens hoje e os adolescentes lá no Vila Lobos, trabalhamos em cima disso. Busque a presença de Deus na vida de vocês. Foco em escolher uma profissão, foco em servir a Deus. E que seja o nosso foco também
Precisamos ter foco, irmãos. Foco para ser cidadão do céu. Não importa o que esteja ao teu redor, ao seu lado, meu filho, sejamos gratos a Deus, porque se Deus nos deu o grande privilégio de escolhermos. O capítulo 2, o versículo 14, olha que coisa terrível. Por que motivo Deus não aceitará a nossa oferta? Veja bem, irmãos, eles começam questionando o profeta: por que Deus não vai aceitar a nossa oferta? Porque o profeta diz a eles: olha, o jeito que vocês estão, não adianta nem levar a oferta na frente, Deus não vai aceitar. Vocês estão longe de Deus, vocês estão na prática da idolatria, vocês estão na prática do pecado. Deus está triste com vocês, Ele não aceitará a oferta de vocês. E aí eles começam a questionar o profeta. Versículo 13 do capítulo 2: apesar de toda a sua demonstração de tristeza sincera, Deus não teve consideração por suas ofertas. Aquelas ofertas não eram dignas de ser aceitas por Deus. Deus não quis a oferta deles. Muita dor no coração, porque, meus amigos, irmãos, é difícil um pai corrigir um filho, ter que corrigir um filho. Nós estamos ali com o vizinho, irmãos, passando sofrimento com o filho. Filho está preso, vai ficar 60 dias preso. Esse filho já passou 35 dias, 37 dias, mas tem que completar 60 dias, pensão alimentícia. O que aquele pai está sofrendo? Um único filho, irmãos, que dor no coração. Eu começo a imaginar aqui Deus, irmãos, tendo que trazer essa palavra dura para eles. Mas o objetivo de Deus é que eles fossem impactados pela palavra ali do profeta e que viesse a reconciliar com ele. Mas o povo não queria nada de Deus. Ele não quer Deus, mas você quer Deus. Nós queremos Deus. Nós queremos Deus no nosso dia a dia. Nós queremos Deus no nosso trabalho. Nós queremos Deus, o nosso companheiro do lado, irmãos, no trânsito, no nosso dia a dia. Nós queremos Deus. E Ele está presente conosco, porque Ele disse: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus não vai ignorar o pecado como este. Ele espera que respeitemos a situação. Irmãos, havia uma bronca muito grande naquele povo, porque eles abandonaram as esposas. Irmãos, foi um momento difícil que a terra viveu. Irmãos, as esposas eram abandonadas e aqueles homens acabavam se envolvendo com outros homens. Aquilo é reprovado aos olhos de Deus. Os irmãos vão ver o profeta aqui, mais para frente, ele falando forte, ele dizendo que Deus não aceitava o divórcio. Deus não aceita o divórcio. Então Deus batendo forte contra eles, porque Deus ama a família. Imagina, irmãos, o que é uma mãe? Coloca filhos no mundo. A mãe, a esposa, que é companheira, está junto todos os momentos. E daqui a pouco, irmãos, os camaradas estavam trocando as esposas por homens. Isso, irmãos, foi uma abominação aos olhos de Deus. Deus estava triste com aquele povo, e por isso que Deus estava usando o profeta, irmãos, para que pudesse advertir aquele povo, para que eles viessem a arrependimento. Deus queria isso, mas eles continuavam com os corações duros, difíceis, além de serem infiéis, irmãos, infiéis à esposa, aos casamentos, aos cônjuges. Irmãos, agora eles estavam sendo mais do que nunca totalmente infiel a Deus, provocando Deus. O que merecia esse povo, irmãos? O que merece um filho que afronta o pai, que desafia o pai? O pai está lá com as mãos estendidas, o pai está lá sempre socorrendo, e ele fala: não, tudo que você está fazendo é mal, o Senhor gosta das coisas mal feitas. Irmãos, isso é uma afronta para Deus. Que afronta esse povo estava fazendo com Deus, irmãos. E aí o versículo 17: em que havemos enfadado o Senhor? Enfadado o Senhor, dizendo que Deus se agrada dos que praticam o mal. Versículo 17. Olha que coisa terrível. Olha, vocês estão afrontando Deus. Falar que Deus se agrada com os que praticam o mal.
Irmãos, alguém que foi escolhido por Deus, uma nação escolhida por Deus. Que afronta desse povo, que afronta. Quantas lições podemos extrair desse texto, irmãos? Quantas lições? A grande lição, irmãos, é que de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Aliás, Efésios fala isso, né? De Deus não se zomba. Aquele que o homem planta, ele ceifa. Tudo que nós plantamos, irmãos, vamos colher. Então precisamos saber o que nós estamos plantando, o que nós estamos plantando em casa. Irmãos, às vezes a gente vê alguma situação bem complicada, pessoas passando o vale da sombra da morte, e tempestade, mais tempestade, tempestade, e daqui a pouco nós enxergamos ela na sarjeta, daqui a pouco nós enxergamos ela na Cracolândia. Por detrás de cada vida, irmãos, há uma história. Há uma história. Eu quero dizer a você, filho, a você, filha, você que honra o Pai, você que honra a Deus, jamais chegará a essa situação. E Deus não permitirá, porque Ele é filho. Ele tem o melhor para os seus filhos, Ele tem o melhor para o seu povo. Deus nunca se deleita com o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele reprova o pecado. A sujeira Ele não aceita. Provérbios, seja muito claro, Provérbios 6,16. Trabalhe sobre isso. Não devemos chamar o mal de bem. O profeta Isaías deixa muito claro. Mal é mal. O bem, não. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é maravilhoso. Tudo que Ele fez, viu Deus que era bom. E Ele se agrada conosco. Não devemos afirmar em hipótese alguma que Deus aceita os que estão mergulhados em pecado sem se arrepender. Não! Deus aceita o pecador arrependido. Não importa o que você fez no passado, não importa o que você fez até hoje, mas o que importa é a sua decisão aqui agora diante de Deus. Porque veja bem, irmãos, até o túmulo é fácil. E depois do túmulo? E depois do túmulo? Aquilo que o homem planta, ele ceifa. Em que havemos de tornar ao Senhor? Versículo 7 do capítulo 3. Em que nós havemos de devolver ao Senhor? Aí Deus lembra o dízimo. Deus usa a boca do profeta. Vocês a vida inteira eu dei a vocês tudo. A vida inteira eu abençoei vocês, e vocês não estão devolvendo o que é sagrado. Nós vamos trabalhar em cima do dízimo. A maioria dos irmãos aqui, metade da igreja aqui, não precisa nem ouvir falar sobre dízimo, que já são abençoados, que já são dizimistas, sabe a bênção que é ser dizimista. E aqueles que não são dizimistas sabem o quanto é sofrer por não ser dizimista. Ou seja, ou é bem-vindo, ou é abençoado, ou então, como diz o próprio Malaquias, né? Por causa de vós, repreenderei o devorador. Por causa de vós, repreenderei o devorador. E a vinde da terra, ela volta a produzir. Quando Deus nos chama para retornar, era a pergunta aqui. No que havemos de retornar? Possibilidades. Quanto ao significado? Primeiro, eles não tinham motivo, achavam no coração deles que não tinha motivo para voltar para Deus. É escolha. Tem pessoas que continuam também do mesmo jeito, mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo conhecendo Deus, eles continuam irredutível para voltar ao caminho de Deus. Assim estava a nação de Israel. Aquele que homem prega, ele vai poder. Irmãos, ninguém é obrigado a ir para o céu. Tem aqueles escolhidos também que, se não quiserem ir para o céu, eles podem até constatar a palavra de Deus. É faculdade de escolha. Mas nós escolhemos Deus.
problema com essa atitude, primeiro, eles ignoravam o próprio pecado, achavam que tudo que estavam fazendo estava certo, eles estavam ignorando o pecado. Pior, ignorando o próprio Deus, não aceitava a correção do profeta. Que coisa terrível, que coisa miserável, irmãos, que coisa terrível. Em que nós ficamos? Irmãos, ainda achavam que tinha razões. O Senhor abandonou a gente. Não é que abandonou, não, irmãos. Deus está aí para abençoar, Deus está presente, mas eu preciso querer a bênção de Deus. Eu preciso querer, irmãos, fazer parte das bênçãos de Deus. A minha parte eu tenho que fazer, ou seja, a parte de Deus está pronto. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus derramou sangue ali na cruz do Calvário, ali cada gota que pingava no chão, dizia: a vitória é tua, meu filho, você vence, minha filha, você é vitorioso. Agora eu preciso tomar posse dessa bênção, eu preciso acreditar na palavra de Deus, eu preciso querer Deus. E quando nós queremos Deus, aí a mão de Deus, irmãos, que está sempre estendida, irmãos, aí Deus começa a nos abençoar, aí Deus começa a abençoar em casa, abençoar os filhos. Irmãos, não precisa mendigar a bênção, não. A bondade e a misericórdia e as bênçãos do Senhor é para nós. Todos os dias, diz o Salmo 23, né? Já discutimos a importância de ter a atitude certa em relação à adoração a Deus. O que fazia, irmãos, era só para afrontar Deus. Que louvor gostoso de hoje. A gente exaltando a grandeza de Deus, exaltando a santidade de Deus, irmãos, da alma, do Espírito. Irmãos, isso agrada a Deus. Isso agrada ao nosso Deus. Mas ali tinha gente ali, que estava ali totalmente, irmãos, não querendo mais nada com Deus. O profeta morre. Há um silêncio na terra. Há um silêncio muito grande na terra. Ele foi o último profeta a morrer. E aí começa a levantar os macabeus, irmãos, 430, 450 anos em silêncio total. O que é 450 anos, irmãos? A idade do nosso Brasil. A idade do nosso Brasil. Foi descoberto em 1500. A idade do nosso Brasil, irmãos. Imagina esse período todo sem ter um profeta. O fato é que para Jesus vir a esse mundo, irmãos, ele teve que preparar João Batista para que fosse da frente, preparar o caminho por onde ele ia passar, porque a maldade predominava. A maldade predominava. O fato é, irmãos, que Paulo aos Romanos, ele diz que Deus olha lá do alto do céu, não tinha um justo. Lembra do desafio de Abraão com Deus acerca de Sodoma e Gomorra? Quando Deus disse para ele que ia destruir a Sodoma e Gomorra, e ele tinha lá o sobrinho que escolheu morar em Sodoma e Gomorra. No momento em que Abraão dá a ele a opção de escolha, ele enxerga ali aquelas planícies ali próximo de Sodoma e Gomorra. Ele falou: aqui eu vou. E Deus fala: olha, Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra, vou destruir essa cidade. Mas eu, sabe, se tiver 40 justos naquela cidade, o Senhor não destrói a cidade? Não, por amor de 40 justos, de novo vou destruir a cidade. E aí Abraão acaba abaixando para 30, para 20, e de repente, e Deus fala: não, se tiver 20 justos, não vou destruir a cidade. Aí se tiver 10, também não vou destruir a cidade. Mas aí se tiver um, Senhor, se tiver um, eu não vou destruir a cidade. Não tinha nenhum justo, nem Ló. Ló foi salvo por causa da promessa de Deus para os descendentes de Abraão. Ló foi salvo. Pagou o preço por Deus também, né? Deus tirou ele de lá, mas ele acabou pagando o preço também. Acabou morando em cavernas ali, a situação delicada, uma situação delicada na vida dele, mas porque distanciou de Deus também. Então, referência, sabe o que é isso? Deus olha lá do alto do céu, olha para o mundo todo.
Imagina o mundo, o tamanho desse mundão aqui, irmãos. Não tinha um justo sequer. Não tem o que fazer. Mandaria meu filho a esse mundo para morrer na cruz do Calvário. E ele veio em forma de homem. Não teve aonde inclinar a cabeça. Nasceu em uma manjedoura, nasceu em um curral de gado, pensando em você, pensando em mim. E ele foi fiel até a morte. Morte de Deus. Então, voltando para esse texto, irmãos, que tristeza. Irmãos, as 4 cartas daqui, os 4 capítulos aqui que Malaquias escreveu, 1, 2, 3 e 4. Irmãos, você dá uma examinadinha em casa, vai ver. Irmãos, é só Deus, esse povo afrontando Deus o tempo todo. Mas louvado seja Deus. Não aceitaram. Foram mortos. Morreram. Mas Deus mandou Jesus. Chegou até nós. Ele veio para o que era seus. Seu povo, a sua nação. Mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que gostoso. Eu tenho pai. Você tem pai. Eu tenho mãe. Você tem mãe. Esse Deus é pai e é mãe, Deus de Deus. E a melhor coisa do mundo, irmãos, que existe na face da terra é mãe, é pai. Irmãos, esse pai não abandona ninguém. Esse pai, ele nos acolhe gostoso. Esse pai que quer te acolher você gostoso nessa noite. Esse pai vai dizer a você: filho, eu te amo. Dai-me a mim o teu coração. Esse pai é maravilhoso. Ele é poderoso. Como ele, irmãos. 13:3. Que temos falado contra ti? Deus nos acusou de falar palavras de arrogância com ele. Versículo 13. Especificamente, eles disseram que era inútil servir a Deus, não teria proveito nenhum. A realidade é que há uma grande recompensa para aqueles que obedecem a Deus. A verdade é que há uma grande recompensa. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, fala aqui, irmãos, ele fala da recompensa eterna. Eu vou morar no céu. Nós vamos morar no céu. Recompensa. Irmãos, seremos recompensados aqui na terra. Estaremos morando no céu. Honra esse Deus de verdade em todo o seu coração. Honra esse Deus. 1 Pedro 1,4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para todos vós de espírito. É isso que Deus tem preparado para nós. Vale a pena, irmãos, honrar a Deus. Filhos, filhas, honra quem você vê primeiramente. Honra quem você vê. Seja o melhor filho da face da terra. Seja a melhor filha da face da terra. João fala sobre isso, João. Se não ama a Deus, se não ama o pai que vê, se não ama o próximo que vê, vai amar Deus que nunca viu. Filhos, seja o melhor filho da agora para frente. Filhas, seja a melhor filha da agora para frente. Esposos, esposas, valorize o teu cônjuge. Nesse cônjuge tem a bênção de Deus. Fora desse cônjuge não tem a bênção de Deus. É isso que o capítulo 4 bate de frente. É isso que o capítulo 4 que Malaquias bate de frente. Não seja o que foi esse povo do passado. Um povo maldito, afrontando Deus. Coisa horrível. Seja filhos benditos, filhos abençoados. Para não precisar ficar mendigando bênção para ninguém, não. O filho bendito, Deus honra. A filha bendita,
Deus honra. É igualzinho você, Deus, irmãos. O filho obediente, o filho que gosta de você, que está junto. Se você não pode, você está aqui. Você nem pode jogar. E às vezes nós nem temos condição, mas a gente tira da boca, porque é filho. Imagina Deus, dono do ouro, da prata, dono de tudo. Ele quer o melhor para o seu povo. Confia no Senhor com o seu coração e jamais aponta a Deus. Ele é Deus. Ele é amor. Vamos abaixar nossas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus, entendemos, ó Deus bendito, a situação do povo, mas não quiseram reconciliar a Deus. Pagaram o preço, ó Deus, mas aqui tem filhos de verdade. Aqui tem filhas de verdade, que estamos ouvindo em casa, ó Pai, que estarão ouvindo no decorrer da semana, Pai. São filhos que precisam do teu socorro. Levante as suas mãos cheias de poder. E, ó Deus bendito, esteja com essas mãos, abençoando essas vidas, ó Pai. Nós profetizamos bênção para todo esse povo, Pai, que está ouvindo a tua voz. Que os nossos olhos estejam no Senhor. Que a nossa fé, a nossa confiança esteja no Senhor, ó Pai. Dá o toque da cura divina, dá o toque da liberação. Ó Deus, tira todo o espírito de incredulidade para distante dessa vida agora, em nome de Jesus. E dê a tua bênção, e dê a tua graça, e dê o teu poder.